Oi, o meu nome é Tiago e seja bem-vindo ao canal Deus da Bíblia. E hoje, com mais uma mensagem, cujo título é: O pecado não é mais o teu Senhor. Mais uma exposição e aplicação da palavra de Deus na tua vida. Abra a sua Bíblia em Romanos, capítulo 6, versículos 1 ao 14. O primeiro versículo diz assim: Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante? No capítulo 5, Paulo havia feito um contraste entre Adão e Cristo, isto é, entre o pecado e seus danos e a graça e seus benefícios. Paulo diz que quanto maior foi o pecado e a condenação da humanidade, representados na pessoa de Adão, muito maior ainda foi a graça e o perdão de Deus sobre os cristãos, representados na pessoa de Jesus. Contudo, para evitar mal-entendido, Paulo, no capítulo 6, explica que o fato de que quanto mais pecado, maior é a graça, não gerasse na mente dos seus leitores a legalidade para viver em pecado, em troca do benefício da graça de Deus por meio de Jesus. O fato do Senhor ter sido gracioso com você, meu amigo, porque perdoou os teus pecados, exigindo somente de você a fé em Jesus, não significa que você tem o direito de viver no pecado para obter mais graça divina. Porque um dos motivos de Jesus ter morrido por você na cruz foi para libertar você do domínio do pecado, e não só da condenação eterna que teus pecados traria sobre você no juízo final. Nos versículos 2 a 3 diz assim: De modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado, nós, os que para ele morremos? Ou, porventura, ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte? Paulo diz que o cristão está morto para o pecado. Isto é, o cristão está unido e comprometido com Jesus na sua morte, desde a sua morte. Isso significa que o pecado não tem mais poder sobre você, porque Jesus assumiu os teus pecados, recebendo no teu lugar a condenação de morte que você merecia. Portanto, você que se considera cristão, saiba que o pecado não tem mais domínio sobre você. Você não é mais obrigado a viver pecando. Se você peca agora, é porque você quer pecar voluntariamente. No versículo 4 diz assim: Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Olha que interessante. Os teus pecados não foi só enterrados com o corpo de Jesus, dando assim a tua libertação em relação ao pecado. Você foi restaurado através da ressurreição de Jesus, que vive uma vida santa, poderosa e imortal ao lado de Deus Pai. E essa santidade, poder e imortalidade foi imputada em você, meu amigo cristão, capacitando você a viver uma nova vida, ou seja, ter um novo modo de vida que agrada a Deus. Se você for cristão, então você tem todas as capacidades necessárias para viver uma vida que agrada a Deus. Ou seja, você não tem desculpa para viver uma vida de pecado. Você não tem desculpa para viver dominado por vícios pecaminosos. Os versículos 5 ao 11 diz assim: Porque, se fomos unidos com ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição, sabendo isto, que foi crucificado com ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído, e não sirvamos o pecado como escravos. Porquanto, quem morreu está justificado do pecado. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos. Saberemos de que, havendo Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre. A morte já não tem domínio sobre ele, pois, quanto a ter morrido de uma vez para sempre, morreu para o pecado. Mas, quanto a viver, vive para Deus. Assim também vós considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus.
unidos e comprometidos com Jesus, na sua morte e na sua ressurreição, como também no que essa morte e essa ressurreição de Jesus significa para o cristão, para você, meu amigo cristão. Além de estar perdoado para sempre de todos os teus pecados que você cometeu contra Deus, você passa a ser uma nova criatura, capaz de não só resistir ao pecado, como também ser capaz de sempre vencer o pecado e realizar perfeitamente a vontade de Deus. Você tem o poder de vencer qualquer tipo de pecado, a qualquer hora. Deus não leva mais em conta os teus pecados, porque Jesus já pagou por teus pecados. E além disso, Jesus deu para você o poder de fazer somente aquilo que agrada a Deus. Sendo assim, você não tem desculpa para viver como você vivia antes, quando você ainda não era um cristão, quando você ainda estava no mundo. Agora, você tem poder para não pecar. Você não vive mais para o pecado como... Você não vive mais para o pecado, você vive para Deus. Então, agora, não faça de novo do pecado seu senhor. Abandone o pecado agora, pois se você está servindo o pecado, saiba que você está fazendo isso voluntariamente e não porque você é obrigado a fazer. A não ser que você não seja cristão, não tenha nascido de novo, não tenha ressuscitado com Jesus de verdade. Os versículos 12 ao 14 diz assim: Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, de maneira que obedeçais às suas paixões, nem ofereçais cada um os membros do seu corpo ao pecado, como instrumentos de iniquidade, mas oferecei-vos a Deus como ressurretos dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça, porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, e sim da graça. Olha que interessante isso que Paulo diz. Você, sendo uma nova criatura, tem a capacidade de viver para Deus, assim como a capacidade de se recusar a viver em pecado através do teu corpo, por meio do qual o pecado pode se materializar. O pecado usa teu corpo para se manifestar nessa realidade, neste mundo. Mas você pode anulá-lo, você pode reprimi-lo, você pode impedi-lo, porque você é cristão agora. Você nasceu de novo, você é uma nova criatura, você tem poder para fazer isso. Deus te deu esse poder. Tem um Espírito Santo habitando em você. Então você tem esse poder para realizar essa façanha, que até então, antes de Cristo, era impossível. Mas com Cristo, tudo é possível. Inclusive vencer o pecado. Vencer os vícios pecaminosos na tua vida. Você tem o poder de anular o pecado, que tenta se expressar através do teu corpo. Então, use o teu corpo como um instrumento para expressar somente a vontade de Deus. Expressar a justiça. Expressar aquilo que agrada a Deus. E, consequentemente, te trará benefícios, tanto diante de Deus, quanto nessa realidade que você vive, neste mundo que você vive. O teu corpo agora é um instrumento de Deus. Então, use teu corpo para expressar a vontade de Deus neste mundo. Use o teu corpo para materializar o reino de Deus neste mundo. Torne Jesus visível através do uso correto do teu corpo e da tua vida. Use teus olhos, tua língua, teus ouvidos, teu paladar, teu olfato e o teu tato para a glória de Deus somente. O pecado não tem o poder de impedir que você use o teu corpo, a tua vida, como expressão viva da santidade e do poder de Deus. E assim você altera a realidade à tua volta, a favor da vontade de Deus. E assim você altera a realidade à tua volta, em benefício do reino de Deus. Seja quando você estiver sozinho, seja quando você estiver com a tua família, na igreja, no trabalho, na escola, enfim. Porque vai ser através da tua nova vida em Cristo e através do teu corpo que Deus vai agir neste mundo e na vida das pessoas que estão à tua volta. Então, essa foi a mensagem que eu compartilho com vocês, com você que me ouve nesse vídeo, nesse áudio, para que você, de fato, seja uma nova criatura na prática e não só na teoria. Essa foi a exposição com aplicação feita da carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 6, do versículo 1 ao 14. Amém? Tchau!